morreu, ela não tá mais lá? Boa noite, povo de Deus. O Senhor nos acompanha, né, em mais uma live hoje, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo para você temas relacionados à família, à fé e à música, não é verdade? Então, estamos assim iniciando nossa live dessa noite com bastante alegria, tem muita coisa para falar com vocês e compartilhar de tudo aquilo que a gente tem buscado aprender para viver melhor a nossa maternidade, a nossa paternidade, o nosso ser família, não é mesmo? Deus nos deu uma família. E é nosso papel agora, então, aprendermos a lidar com ela, aprendermos a fazer a nossa família dar certo, né? Fazer a nossa família, os nossos filhos, nosso casamento darem certo, sim. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa live dessa noite, porque o tema hoje é maravilhoso. O ciúme entre irmãos. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca? Aí os filhos únicos só que estão de fora dessa, porque os outros, quem tem pelo menos um irmão, já sabe muito bem o que é essa experiência de ciúme dentro de casa, né? Tão comum, tão presente na nossa vida familiar e que faz parte também da nossa humanidade, né? Enquanto pessoas aí, a gente está sujeito a sentir ciúme, sim, né? E como lidar com isso com os nossos filhos e também como lidar com isso com os nossos irmãos, aqueles que já estão adultos aí, como lidar com isso com os irmãos de sangue aí que já estão na fase adulta, né? Então, glória a Deus pela sua presença, glória a Deus porque você está comigo aqui e que seja de fato um momento muito bom para nós. Para mim está sendo uma bênção, uma maravilha, porque eu tenho aprendido muito com esses temas, porque preciso pesquisar antes de falar aqui com vocês e isso tem feito um bem maravilhoso para mim. E eu espero que para você seja também essa grande bênção toda quarta-feira nós pararmos aqui para refletirmos, falarmos sobre os temas relacionados à nossa vida familiar. Então, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje estou aqui, a casa está agitada, está fervendo. O Alexandre Quirino tá aqui, né, Alexandre Quirino? Meu irmão tá aqui e trouxe toda a família, tá a Shirley também, Shirley Quirino tá aqui, as nossos sobrinhos, né? Maria Fernanda, Cecília Maria, minha filhada maravilhosa do coração, e o Lucas, que acabou de fazer um aninho. Então a casa tá fervendo, tem bastante gente aqui. E a gente vai fazer essa live hoje com muito amor, com muito carinho. Deus te abençoe. Vamos dar início então. Quero dar uma boa noite a vocês. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa história de ciúme não é nada nova, mas não é mesmo. Talvez seja uma das histórias bíblicas mais antigas, aquela que conta do evento de ciúme. E aí esse ciúme foi da pesada, porque acabou até em morte, né, gente? Caim e Abel, dois irmãos, e que Caim sentiu tanto ciúme de Abel, mas tanto ciúme de Abel, mas tanto ciúme de Abel, que atentou, inclusive, contra a vida do seu próprio irmão. Então, essa história de ciúme dentro de relações familiares não é nova. Inclusive, há o relato bíblico aí, como eu falei para vocês, de Caim e Abel. E hoje, será que acontece? Acontece e bastante. Então, meu intuito aqui com vocês é de falar sobre duas realidades que para nós são muito importantes e centrais, tá? O ciúme entre os irmãos, então aqui a linguagem para os pais que tem criança pequena em casa. Então, assim, estou falando de 10 anos para baixo. E depois, no final, mais pro meio para final da nossa live, nós vamos falar sobre o ciúme entre irmãos adultos.
Ótimo, assim? Então tá, para aqueles que são pais de crianças pequenas, na faixa de 10 anos para baixo, né? Então assim, a relação de irmãos é uma relação muito linda, muito bonita, e que é uma relação que é para uma vida inteira. Não tem como a gente dizer que você é meu ex-irmão ou minha ex-irmã, não é mesmo? Uma vez que a gente nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, nós somos irmãos para o resto das nossas vidas. Eu, assim, aqui em casa, tenho uma coisa que eu sempre repito muito, muito, muito. Eu falo, você tem que ser amigo do seu irmão, porque ele vai ficar com você o resto da vida, hein? Se acontecer tudo do jeito que tem que ser, cada um morrer depois, né? Os mais velhos primeiro e os mais novos depois. Quando a mamãe for embora daqui, eu falo pra eles, quem vai te ajudar vai ser seu irmão, né? Então essa relação de família e de irmão, irmã, é uma relação que é para toda a vida, né? Independente do que aconteça. E é lindo isso. É maravilhoso. Agora, às vezes acontece eventos que dão uma turbulência nessa relação. Então, aqui surgem aqueles sentimentos humanos, são próprios do ser humano, que é ciúme, a inveja, a insegurança, né? Coisas que são próprias da nossa natureza humana e que não tem como a gente negar que a gente sente. O problema não está em sentir. Eu nem diria problema, mas a situação de desequilíbrio não está em eu sentir, mas é o que eu faço depois que eu sinto. E é nessa hora do agir mediante o sentimento que nós pais temos o dever de educar os nossos filhos. Tá? Então, sentir ciúme, sentir inveja é uma situação humana, comum demais. Mas se eu bato, se eu aperto, se eu mordo por causa de ciúme, a minha ação em cima desse sentimento é que precisa ser equilibrada e direcionada nessa primeira fase da vida. Deu para entender? Então, gente, é nessa situação que está justamente o segredo da formação humana dos nossos filhos pequenos, certo? Então, muito mais do que ciúme, a criança pequena, na verdade, a gente poderia chamar o ciúme que ela sente do irmãozinho mais novo, do irmãozinho que chegou, do irmãozinho pequeno, né? O mais velho sente ciúme do mais bebezinho, do mais pequeno. Aqui a gente tá falando mais do que ciúme, propriamente dito, a gente tá falando de insegurança. O que significa isso? Eu não tenho certeza se papai e a mamãe me amam. Ou se estão pegando o meu amor e dando pedaços do amor que era meu para o meu irmão. Então eu fico testando o amor dos meus pais, testando o amor da minha mãe, do meu pai, para saber se realmente, depois da chegada do meu irmão, eles ainda me amam do mesmo jeito que me amavam antes. Então essa insegurança é muito importante que seja resolvida nessa primeira fase da vida, para que essa criança, ao passar para uma adolescência, para sua juventude, ela tenha dentro de si base de amor, né? Linguagem de amor preenchida, de tal maneira que ela não precise ficar testando a todo momento se ela é amada ou não. Ela já tem essa certeza, porque foi dado para ela essa certeza, né? Então tá ali o bebezinho, o pequenininho, que muitas vezes demanda de nós um cuidado muito menor. Então, por exemplo, eu que sou mãe de 4 crianças, né? De quarta viagem, né? Digamos assim. No segundo filho, no terceiro filho, eu já sabia como é que ia ser. Então, não tinha problema de achar que eu não ia dar conta, de que o nenenzinho ia chorar e eu não ia ver, de que a gente não ia saber, não ia poder amamentar. Tudo isso era muito tranquilo, porque a gente já tinha experiência da primeira filha, né? Agora,
O que é tranquilidade para nós pais de segunda viagem? Deus abençoe, vamos com Deus. Vamos passar, o povo tá indo já, Deus abençoe. Tchau, filho. O que é tranquilidade para os pais de segunda viagem, para a criança, ou para o filhinho mais velho, para o irmão mais velho, é super novo. Teremos mais uma criança dentro de casa. Teremos outra criança dentro de casa que vai ser tão filho quanto eu. E lidar com isso, lidar com esse coraçãozinho dessa criança que está recebendo seu irmão, merece todo o cuidado. Todo o cuidado dos pais, né? A sutileza de você perceber no olhar do seu filho, né? Há crianças que têm aquele olhar que é distante. Quando você olha para o olho daquela criança, quando você olha nos olhos dela, ela na verdade não te olha, mas ela olha num horizonte que não mira o teu olhar. Se eu tiver essa experiência de olhar uma criança que olha para você dessa maneira, então são esses sinais, pequenos sinais que as crianças dão de que assim existe sim uma ausência de atenção ali e que precisa estar, nós pais precisamos estar muito atentos aos nossos filhos e suprir essa necessidade de atenção e essa segurança que essa criança precisa ter, tá? Então assim, é importante que o irmão mais velho esteja... O Buzz falando aí em algum lugar dessa casa. Então vamos lá. O que acontece com a chegada do novo irmão ou dos novos irmãos, como foi o caso aqui, como eu falei para vocês aqui da minha casa, é que a criança precisa ter a certeza de que o amor não se divide, ele não fica menor porque chegou o irmão, mas ele se multiplica. Isso é lindo, né, na família. O amor se multiplica com a chegada dos irmãos, e no caso, né, dos nossos filhos. Oi, filho. Você quer participar aqui, ó? Senta aqui com a mamãe. Aqui, pronto. Gente, esse é o Pedro. O Pedro é o mais novo. Pedro, quantos anos você tem, filho? Quantos anos você tem? Isso. O Pedro tem 4 anos. 3 anos. Olha, eu já errando a idade das crianças. Ainda bem que o Wellington aqui me corrigiu. Pedro tem 3 anos. Fica aqui com a mamãe, tá bom? Vamos lá. Você vai fazer a live com a mamãe hoje. A live de hoje? E esse amor que se multiplica, na verdade, ele precisa... Esse filho mais velho, então os irmãos, né, do Pedro, precisam perceber que a vida deles melhorou quando Pedro chegou. A vida deles ficou mais segura depois da chegada do Pedro. E que a chegada do Pedro, na verdade, não atrapalhou, mas sim animou, acrescentou e a nossa família ganhou vida, né? Isso é uma arte, gente, porque a gente precisa estar atento aos movimentos dos nossos filhos, quando eles, na verdade, no olhar, na fala, na brincadeira, ou até mesmo, né, na agressividade que vem em função do ciúme, né? Quando o mais velho bate no irmãozinho, quando o mais velho bate na mamãe, bate no papai, ou começa a ser agressivo na escola, ele externa, né? Ele externaliza, né, esse ciúme que está contido dentro dele numa forma de agressividade. E nessa hora, eu também ser agressiva com ele não reafirma e não traz segurança. Então é nessa hora, quando a criança explode no ciúme, na agressividade, é a hora de a gente descer, fazer uma leitura da criança e dizer, olha,
fica tranquilo, a mamãe ama você. Só que você não pode bater no seu irmão, mesmo que você esteja sentindo ciúme, mesmo que você esteja sentindo raiva, né? E a gente desconecta o sentimento da ação. Isso aqui é fundamental. Nenhum pai, nenhuma mãe deve aprovar uma ação incorreta do seu filho. Por mais que ele tava nervoso, ele tava, então tá, então vamos. E isso é pros dois, tá, gente? Por quê? Porque a segurança dessa criança, né, daquele que tá sentindo ciúme, vai justamente depender dele conseguir compreender que as regras são as mesmas, tanto para ele quanto para o mais novo, né? Então essa armadilha, isso assim é uma armadilha, não caia nessa armadilha, tá? Não caia nessa armadilha, que é assim, não, ele é pequenininho, perdoa ele pode porque ele não entende ainda, deixa ele, né? Então não. As mesmas regras para o mais velho são as mesmas para o mais novo. Por exemplo, uma situação, pegou um brinquedinho aqui e o mais velho jogou, né, escada abaixo lá da casa e pá no chão. João, você vai lá embaixo, vai pegar o seu brinquedo e vai guardar o brinquedo, tá? Porque senão a mamãe vai pegar o brinquedo e você não vai usar mais. Porque aqui em casa nós cuidamos do brinquedo. Nós cuidamos das nossas coisas. Nós cuidamos das nossas coisas. E aí, você pega esse mesmo brinquedo, vai pro bebê, vai pro pequeno e vai dizer, está vendo, Pedro? Não pode jogar nada lá embaixo, porque quebra. E aqui em casa nós cuidamos das nossas coisas. Então, você também não pode jogar nada lá embaixo, tá? E se jogar, a mamãe vai pedir para você pegar o brinquedo e guardar. Deu para entender? A regra que serve para o mais velho é a mesma regra que serve para o maior. O mais novinho não vai entender nada, né? Não vai entender nada, ele vai ficar, né, se for bebê, então, menos ainda. Mas quem que vai entender, quem que a gente está tentando mirar aqui é o mais velho. E ele vai ficar tranquilo sabendo que o que serve para ele serve para o irmão também. E que a gente não tem 2 pesos e 2 medidas, porque um é maior e o outro não. Talvez, eu não sei como foi a educação de Caim e Abel, né? Eu não sei como foi. Mas, quem sabe aqui estivesse um grande problema que acontece nas nossas famílias, é de nós darmos mérito para aqueles que fazem as melhores coisas, dizendo, nossa, mas você não desenha igual. Né? Imagina aí Caim e Abel, os dois desenhando, brincando de desenhar, e aí a mãe diz, nossa, mas o Abel desenha muito bem. O Abel desenha, o melhor desenhista que nós conhecemos, né? E Caim ali, né, desenhando também, fazendo seu papel também, mas a comparação entre os dois gera esse ciúme e alimenta essa necessidade de superar o irmão, né? Superar o outro, ser melhor que o outro, né? A gente deve sempre trazer os nossos filhos para buscarem o seu melhor sempre, mas que ele seja melhor que ele mesmo, né? O Pedro hoje é melhor do que o Pedro do ano passado, né? O João hoje é melhor que o João do ano passado. Não, o Pedro é melhor que o João, né? A gente sabe que eles têm talentos diferentes, aptidões diferentes, formas diferentes de demonstrar as coisas, né? E a comparação entre eles pode ser extremamente nociva para a educação deles e para a autoestima deles. Fará com que eles fiquem inseguros, sem saber se realmente eles são aquilo que pensam que são, porque na verdade o que define quem eles são exatamente as palavras dos pais, a palavra da mãe e a palavra do pai aqui são fundamentais para que a criança saiba quem ela é. E quando a gente se compara com outro, geralmente a gente não se compara com positivo, né, gente?
Nós sabemos disso e vivemos isso todos os dias. Né? Então, comparação, jamais, nunca. E a mesma regra para o grande é para o pequeno. A mesma. Tá? Por mais que o pequeno não entenda ainda. E à medida que esse pequenininho vai crescendo, ele vai começando a compreender de que ele faz parte desse sistema de regras e de combinados desde o começo, e que ele vai se adaptar muito mais facilmente também a essa nova forma de levar a sua família, tá? Então, não caiam na armadilha do pequenininho, porque isso pode ser uma derrota, né, na nossa educação familiar com as crianças. Tá? Acontece também no ciúme, né, alguns sinais aí, que é o sinal de regressão de idade, né, um pouco de infantilismo. Até mesmo no xixi, no cocô, no falar, a criança começa a voltar, né, a idade dela, né. Me lembro muito bem, gente, aconteceu isso com duas experiências. Quando eu tive o terceiro filho, que foi o João, e quando eu tive o quarto filho, que foi o Pedro. A Giovana, que é antes do João, é a segunda. Nós passamos a gestação inteira falando do João para ela, mas inteira mesmo. Você vai ter um irmãozinho, ele vai brincar com você e tal. Explicamos. Ela sempre feliz. Nossa, feliz. Nossa, vai ser um irmãozinho, eu vou cuidar dele, eu vou isso, vou aquilo e tal. No dia que o João nasceu, a Giovana foi no hospital nos visitar. A Giovana não me cumprimentou. A Giovana queria pegar o pai dela e passear pelo hospital, tirar de dentro do quarto. A Giovana ficou muito brava. E eu fiquei olhando e falei, gente, mas que eu fiz de tudo e tava tudo certinho. Então, assim, algumas coisas podem nos surpreender, viu, papai e mamãe? Você faz de tudo, você conversa, você explica, você mostra a barriga, você leva na ecografia, fala, reza, entrega para Jesus os seus filhos e tudo mais. Chega na hora H, ele vai lá e externaliza, né? Mostra, assim, não tô gostando dessa história de ter que dividir meu pai e dividir a minha mãe. E foi um trabalho enorme de fazer a Giovana voltar, né? E fazer a Giovana perceber que, na verdade, ela estava ganhando um companheiro para a vida dela. Mas não alguém que iria tirar o amor do papai e da mamãe que tinha por ela, né? Então, foi um trabalho, suado. Na vez do Pedro nascer, aconteceu a mesma coisa. O João não me cumprimentou no hospital. Imagina. O João não cumprimentou no hospital, queria ir embora, chorou, fez lá no quarto do hospital, lá na maternidade ainda. E eu tive que fazer de novo esse trabalho, junto com os dois, Giovana, João e a Maria Vitória, que era mais velha, também, para recuperar essas crianças e eles perceberem que, na verdade, a chegada do irmão, ela é a multiplicação do amor na família. Tô vendo que vocês estão escrevendo aí bastante coisa. Vou dar uma lida aqui. Tem bastante gente linda aqui nessa live. Ó, o Pedro, lindo, Pedro. Oi, Pedro. Pedro visitou essa live hoje. Aqui tem gente dizendo que o irmão mais... Os irmãos têm aquela... A Jaque, né? Dizendo aqui que os irmãos têm aquela pergunta dentro de si, né? Quem é o preferido da mamãe? Quem é o preferido do papai? Isso é verdade. A gente sempre tem essa pergunta dentro da gente, né? Eu acho que o preferido da minha mãe é o Alexandre. Tenho certeza que é o Alexandre. Márcia Assis. Minha mãe pôs a mão na cabeça. Não. Que ótimo esse assunto, parabéns. O Alexandre com certeza diria que sou eu, né? Certeza.
Andressa, oi Andressa, Jaque Latuf, que benção poder ter vocês aqui. Edilson, xiii. Boa noite, Edilson. Annelise, Deus abençoe, querida amiga. Beth, Luiz, Deus abençoe. Que bênção. Então agora vamos falar, vamos virar um pouquinho a chave. Vamos falar agora dos ciúmes entre adultos. Tá? Ciúmes aqui entre adultos. Irmãos adultos, né? Então, de determinada idade ali, por volta dos 11, 12, 13 anos, é natural que os irmãos tenham um certo distanciamento. Então, assim, no começo, nós temos o mesmo ambiente, as mesmas amizades, né? Os irmãos pequenos aí têm as mesmas amizades, as mesmas preferências, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo a nossa individualidade também, né? O nosso jeito vai ficando cada vez mais próprio. E é normal que nessa fase a gente tenha um certo distanciamento dos nossos irmãos. Isso não deve nos assustar e não deve colocar minhoca na nossa cabeça, mas faz parte do nosso desenvolvimento enquanto adolescente, enquanto jovem. Tá? Então, às vezes a gente pode ter esse distanciamento e é nessa hora em que o sangue, né, até esse momento, o sangue deu conta de estabelecer as conexões que a gente tem de preferências, de gostos, de formas de viver, de forma até mesmo de falar, né? O fato de ser o meu irmão de sangue já me conecta com aquela pessoa. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai crescendo e vai amadurecendo e a gente precisa passar da fase da ligação sanguínea para a fase da ligação de amizade, tá? E é nessa hora que muitos irmãos se perdem. Por quê? Porque se nós não conquistarmos a amizade dos nossos irmãos, de fato, assim como a gente conquista um amigo, né? Um amigo é uma pessoa que é de fora da nossa família, né? Quantos de nós já não tiveram excelentes amizades na vida que foram, assim, grandes bênçãos, né? Tesouros, como diz a palavra de Deus, tesouros da nossa vida, as amizades verdadeiras, mas elas foram semeadas e foram conquistadas. Ninguém chega a uma amizade verdadeira sem bastante investimento, né? Bastante amor, bastante compreensão. Só tem amigo quem de fato é um bom amigo, né? Então, nessa hora, nessa fase da vida, a tendência nossa é de efetuar esse distanciamento por conta da nossa individualidade. E que essa é a hora de eu ganhar o meu irmão, de aprofundar o meu relacionamento para passar de ser apenas sanguíneo, de sangue, de herança genética, para passar a ter uma amizade que seja verdadeira com o meu irmão. Por quê? Se eu não faço essa migração, a gente se desconecta, perde, inclusive, a nossa capacidade mesmo de se conectar com o nosso irmão, e meu irmão pode virar, como a gente já viu em muitas famílias, um grande estranho na minha vida, em que eu só consigo conversar com meu irmão sobre as coisas que aconteciam na nossa infância, mas não consigo conversar com ele sobre as coisas de hoje. Não consigo me conectar com meu irmão, não vejo meu irmão como um companheiro, como um amigo nas coisas de hoje. Isso é muito comum acontecer, infelizmente. Então, se você tem um irmão na sua família aí, né, tô falando agora para os adultos, em que você não tem afinidade, não tem conexão com ele, a minha dica para você era de você fazer como você faz com um novo amigo, né? Com um novo amigo, a gente começa a conversar, começa a conhecer, pergunta os seus gostos, pergunta o que ele acredita, pergunta como ele pensa. E assim nós vamos estabelecendo as conexões novamente e vamos formando amizades, né? Com um irmão que já está distante de você, o processo é exatamente esse.
reatando com o irmão, buscando essa amizade que ao longo do tempo foi em algum momento perdida, né? Quando a gente olha para a nossa relação de irmãos hoje quanto adultos, né, é muito fácil identificar as relações que são, assim, entre aspas, falsificadas, né? São aqueles irmãos que quando se encontram, eles só sabem conversar ou sabem falar sobre as coisas do passado, sobre as coisas que aconteceram, ou sobre as coisas que aconteceram lá atrás com pessoas da nossa família. Então, a ideia justamente aqui é de dar para nós um norte de que a gente precisa atualizar essa conexão, que ela fique no sangue, mas também fique na amizade, para que a gente não fique somente recordando os tempos de infância ou recordando as coisas que nós vivemos juntos há muitos anos atrás. Esse é um verdadeiro desafio, né? Um verdadeiro desafio de a gente poder estabelecer conexões mais profundas com os nossos irmãos, né? Hoje é dia de você pegar o seu WhatsApp, você que tem irmão, irmã, né? Você passar um WhatsApp para o seu irmão, passar um WhatsApp para a sua irmã, convidando ele para ser o seu amigo também. Mais do que irmão, ser o seu amigo. Vamos fazer esse exercício hoje, de nós estabelecermos essa conexão mais profunda com os nossos irmãos de sangue. Tá? Isso vai fazer um bem enorme pra gente, vai fazer um bem enorme, isso é libertador para nós, tá? Estabeleça essas conexões, depois me conta como foi, me conta como que você se sentiu e quais foram os resultados que você teve dentro da sua família. Amém, amados? Gente, eu quero, assim, deixar vocês muito à vontade para que vocês queiram, caso vocês queiram sugerir algum tema para quarta-feira, pode me passar um messenger, pode me passar aí no Instagram também uma mensagem inbox. A gente vai conversando e esses temas vão entrando aqui nas nossas lives de quarta-feira, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Tenha uma excelente quarta-feira, abençoada por Deus, coberta pelo manto de Nossa Senhora. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande beijo, até mais. Será?